Esse medo, às vezes, faz você não começar ou já tendo um negócio, não ter coragem de crescer. Vai começar um negócio, construa uma reserva de emergência. Não se compare, faz o teu, treine para cair. Pare de se comparar com os outros. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar mais um vídeo, o que todo empreendedor precisa saber. O tema desse vídeo é medo. Você deve estar pensando, eu imaginei que nessa série a gente falaria sobre temas da administração, sobre teorias, sobre alguns elementos importantes na gestão da empresa. E eu digo a você que apesar do medo não ser um departamento da empresa, não ser uma área administrativa, não ser nenhum nível estratégico, mas o tema medo, ele faz com que empreendedores não comecem, outras vezes não cresçam e outras vezes não tomem decisões dolorosas como fechar, que ele precisa tomar. E eu quero conversar com você especificamente sobre o tema medo. Primeiro de tudo, é importante entender, e a gente já fala isso em outros vídeos, que a grande ação do empreendedor em um negócio é assumir riscos. Quando você contrata alguém para trabalhar na sua empresa, ele entra com a mão de obra. Quando você decide começar um negócio, a sua participação principal é quando você assume riscos. E que riscos são esses? Primeiro, você perde grana se o negócio der errado. Isso é muito lógico. Mas também você tem uma esperança, você tem uma reputação, você tem um sonho, você tem o tempo perdido. Um negócio, quando fracassa, ele traz muitas marcas para o empreendedor. E é isso que dá medo. O medo que aquele projeto dê errado e você volte para o patamar anterior. Esse medo, às vezes, faz você não começar ou já tendo um negócio, não ter coragem de crescer, sempre com medo de dar errado. E aí eu quero responder 3 perguntas nesse vídeo. Primeiro, de onde surge o medo? Segundo, como eu posso usar o medo? E terceiro, como eu posso me proteger do medo? Quando a gente fala de medo na jornada empreendedora, ela surge de 3 grandes questões. Primeiro, medo da instabilidade. Esse é o grande medo principal. Quando você tem um emprego, você tende a acreditar que aquele emprego lhe traz segurança. Isso é uma grande ilusão. A verdade é que o negócio bem organizado e bem sucedido, ele lhe dá muito mais segurança do que um emprego que você pode ir embora simplesmente porque o temperamento do dono naquele dia decidiu isso. Portanto, o primeiro grande elemento é a instabilidade. É fato que a jornada empreendedora no início é uma jornada instável. Ela precisa ser muito bem organizada, controlada. O segundo medo, a segunda raiz do medo, é o medo por uma questão de falta de apoio. É muito comum também a gente ver que os empreendedores têm medo porque falta pessoas que o apoiem nessa jornada. E aí eu vou lhe dar um conselho muito sério. Se afaste dos problematizadores. Se você tem um projeto empreendedor, se você quer iniciar um negócio e está levando isso a sério, você está estudando, está juntando uma grana, está se planejando, está fazendo curso, está lendo, pesquisando o mercado, vai fazer aquela coisa de maneira séria e tem uma galera perto de você que está colocando você para baixo, não importa quem seja, meu querido, se afaste dessas pessoas. Procure pessoas motivadoras. Você não pode começar um projeto empreendedor com pessoas ao seu redor, âncoras que colocam você para baixo. Essa raiz do medo, que é a falta de apoio, é um problema muito sério, mas que você pode corrigi-lo. Você precisa de pessoas que sonhem como você, mas que também levem o negócio a sério. A terceira grande raiz dessa história é a falta de confiança. É quando o empreendedor não confia em si mesmo. Ele não acredita que é capaz. E aí é um trabalho que você precisa fazer internamente. Como acreditar que eu sou capaz? Se tornando mais capaz. Então eu tenho batido muito nesse ponto. Você precisa estudar, você precisa ler, você precisa pesquisar o mercado, você precisa fazer curso, você precisa se aprofundar. Passe
a consumir empreendedorismo. Veja realities, veja filmes, veja canais que falam sobre isso. Leia livros que falam sobre isso. Consuma o empreendedorismo. E principalmente, consuma o seu negócio. Você vai abrir alguma coisa relacionada, sei lá, um supermercado. Consuma sobre varejo, consuma sobre negócios, para que você entenda aquele ramo que você vai entrar. Quanto mais você se prepara, mais a sua confiança aumenta. Portanto, de onde surge o medo? É a grande questão para a gente começar. O medo surge da instabilidade da carreira empreendedora, o medo surge da falta de apoio e o medo surge da falta de confiança em si mesmo. A instabilidade, você vai vencê-la com preparação, com planejamento. A falta de apoio, você vai vencer se afastando. Se afaste das pessoas que não motivam você a crescer. E a questão da falta de confiança, de autoconfiança, você vai vencer se capacitando. Quanto mais você se capacita, mais você passa por essa barreira e vence a falta de autoconfiança. A segunda pergunta que surge quando a gente fala de medo é como usar o medo. O medo não é uma coisa ruim por completo. O medo não é algo que sempre será péssimo. O medo ele não pode ser um bloqueio para você, mas ele pode ser um balizador das suas decisões. Eu diria que existem 3 coisas para você se preparar em relação ao medo. A primeira coisa é, se o medo lhe fizer se capacitar mais, como eu já falei, show, parabéns. Por exemplo, você tem medo de não saber falar em público, e aí você fica parado no seu canto. Porque você tem medo. Foi ruim. Mas se você tem medo de falar em público e você vai fazer um curso sobre como falar em público, aí você usou o medo a seu favor. Eu tenho medo de mexer com números, porque eu sou muito desorganizado financeiramente. Por isso não vou abrir um negócio. Não. Eu tenho medo de mexer com números. Por causa desse medo, eu vou estudar mais. Então usa o medo como capacitador para você crescer. Segunda coisa, aqui dentro, como usar o medo? Usa o medo sendo profissional. Lembra que a gente falou da vergonha, falta de apoio? Quanto mais profissional você for, menos você vai sofrer essa questão da falta de apoio. Terceiro, e agora sobre quem tem medo de crescer. Se eu tenho muito medo de crescer, como eu vou usar meu medo? E aí presta muita atenção no que eu vou dizer. Alguns têm medo de começar. A gente já falou sobre isso, por vergonha, por falta de apoio. Outros têm medo de crescer. Outros começam, mas ficam sempre naquele mesmo tamanhinho, sem crescer, não conseguem inovar, pensar numa coisa nova. E eu entendo qual é o teu medo. Quem tem medo de crescer é porque viu que aquilo ali satisfaz as suas necessidades e fica pensando que se crescer, pode retroceder. Em vez de crescer e voltar para o ponto que estava ou ficar maior, ele pensa que pode perder tudo. Então eu vou lhe dizer, de fato esse seu medo ele é positivo demais, se você usar da maneira certa. Você não pode deixar de crescer porque está com medo, mas você pode crescer de maneira racional, acompanhando resultados e tomando decisão baseado em dados. E como é que eu faço para tomar decisão baseada em dados? Se eu tiver dados. Olha que coisa interessante. Eu só posso tomar decisão baseada em dados se eu tiver dados. O que acontece é que muita gente não faz nenhum tipo de registro de nada. Não sabe quanto faturou, não sabe quantos clientes atende, não sabe quantos serviços já fez, não sabe quantos produtos vende, não sabe qual a folha de pagamento, não tem nenhuma informação. Na hora de tomar uma decisão, toma uma decisão baseada no achismo. Então, um grande exercício para você que tem medo de começar ou medo de crescer é, a partir de amanhã, comece a registrar tudo da sua empresa. Clientes, receita, despesas, tudo que a gente já vem conversando nessa jornada aqui. E registre tudo isso para que daqui a uns meses você possa olhar para esses relatórios e tomar as decisões baseado nos dados, não no achismo. Aí é certeza que seu medo continuará existindo, mas ele será muito menor, porque as decisões são baseadas em dados. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos dizer que você está num carro dirigindo com uma pessoa do seu lado, e aí você está lá dirigindo, conversando, de repente você entra numa rua deserta, escura, sem nada. E você fica com muito medo, porque aquele lugar ele é completamente deserto. E você não sabe nem para um lado, nem para o outro, nem coisa nenhuma.
De repente a pessoa que está do seu lado abre o celular, liga o GPS e diz assim, fulano, Alexandre, eu olhei aqui no GPS, se você for aqui direto, 500 metros mais ou menos, você entra à direita e é uma avenida. Você dirigirá por 500 metros com medo, mas seguro porque você tem um dado. Percebe a diferença? Se você vai continuar andando por essa rua deserta, escura, sem saber onde ela vai dar, você vai morrer de medo e talvez você até pare e volte. Mas como você está naquela rua e sabe que logo à frente tem uma avenida, o que você faz? Continua com medo, mas continua andando. E essa é a grande lição. Não é deixar de ter medo, mas é, mesmo com medo, continuar andando. Porque eu tenho em que me basear. Porque eu tenho dados, eu tenho fundamento para me basear. De fato, se você vai tomar a decisão de crescimento no achismo, aí é para você ter medo mesmo, é para você parar, inclusive. Como usar o medo? Se capacitando, profissionalizando e tomando decisão baseado em dados. Terceira grande questão, como se proteger do medo? Como se proteger do medo? Só existe uma resposta para essa pergunta. Tendo um objetivo. Muitas pessoas têm medo de ampliar os seus negócios ou de começar um negócio, porque elas não têm muito objetivo definido. Então elas têm medo de cair, e de diminuir, e de quebrar, e de falir. Mas quando você começa a construir objetivos, a coisa muda. Muda completamente. Porque você não tem mais esse medo. Vamos dar outro exemplo, para ficar bem claro para você. Se você tem uma empresa que está vendendo, que está legal, uma loja, está bem, e aí o seu sócio diz assim, olha, vamos abrir uma outra empresa, vamos abrir uma loja num bairro vizinho. E para você aquilo ali tá bom, você vai dizer, fica aqui mesmo, depois o negócio dá errado. Agora imagine se você tiver um objetivo num planejamento estratégico. Você e seus sócios se uniram e disseram, nós queremos dentro de 5 anos ter 10 filiais. Agora você vai, mesmo com medo. Portanto, como se proteger do medo? Tenha objetivos. Isso vale para tudo. Isso vale até para a vida pessoal. Lembra? Talvez você conheça alguém, ou seja, você mesmo, uma pessoa que fez uma faculdade à noite e você morria de medo, de preguiça, não tinha coragem de ir para aquela faculdade de noite, depois de trabalhar, descia do ônibus longe. Provavelmente, se você não tinha um objetivo profissional definido em relação àquela faculdade, você largou no meio. Em contrapartida, se você tinha um objetivo, você foi e continuou, mesmo com medo, mesmo com preguiça, mesmo sem coragem. Portanto, como eu faço para me proteger do medo? Criando um objetivo. A grande questão aqui, se você parar para pensar, de onde surge o medo? Porque eu não tenho coragem, porque eu não tenho apoio, porque eu penso que eu não sou capaz. Como usar o medo? Capacitação, profissionalismo. Como se proteger do medo? Criando objetivo. Nós estamos falando de uma coisa chamada planejamento estratégico. Portanto, para vencer o medo, você precisa planejar a sua ideia de negócio e planejar o seu crescimento. Para fechar, eu quero falar para vocês de uma coisa fantástica que eu vivi em uma época bem atrás. Quando eu era criança, eu fazia uma arte marcial chamada judô, que vocês devem conhecer aí de outras, ou fizeram de outras épocas. E quando eu entrei no judô, existia uma coisa muito interessante que eu levei para a minha vida como um todo. Eu entrei muito animado, comprei meu kimono, coloquei minha faixa branca, novinho, eu tinha 7, 8 anos, e cheguei empolgado com um colega chamado Ivon. Não sei se ele um dia vai ver esse vídeo. E quando a gente chegou lá, o nosso professor passou uma aula inteira ensinando a gente a cair. Eu achei aquele negócio, eu pensei que eu ia derrubar todo mundo, que eu ia fazer golpe, que eu ia... Eu criança, né? Eu digo, beleza, vamos deixar para outro dia. Passa-se a semana, na semana seguinte ele ensina a gente a cair. Foram 3 semanas ele ensinando a gente a cair. Até que eu me revoltei e fui lá falar com ele. E ele disse que era isso mesmo. Enquanto eu não soubesse cair, eu não poderia aprender a lutar. Aquilo eu, como criança, foi muito simples para mim. Eu continuei porque era o jeito.
Não estava muito feliz, mas fui, aprendi a cair, aprendi a lutar, lutei, passei de faixa, ganhei minhas medalhas e por aí vai. Mas no mundo dos negócios, isso é uma lição tão grande para quem tem medo, principalmente. Enquanto você não aprender a cair, você não vai ter coragem de lutar. Portanto, o seu negócio, ele pode dar errado. Sua ideia, ela pode ser um fracasso. Você pode se descontrolar. Você pode ter vários problemas. Por isso, a gente está sempre procurando saber como vencer. E eu quero que você reflita hoje que você precisa treinar para cair. Você precisa estar pronto para cair. E claro, eu quero lhe dar algumas dicas sobre isso. O negócio não é um conto de fadas. Portanto, quando você treina para cair, você está mais preparado para lutar. Elementos importantes nesse treino. Primeira coisa, vai começar um negócio, construa uma reserva de emergência. Seu e da empresa. Uma empresa que não tem reserva de emergência, ela vive, sobrevive, continua crescendo, mas ela está a um risco de acabar completamente. Imagine empresas que não tinham reserva de emergência durante a pandemia. Agora imagine o outro cenário, empresas que tinham reserva de emergência durante a pandemia. Primeira grande questão, construa uma reserva de emergência. Quanto tempo, quanto dinheiro, a gente pode conversar mais detalhado sobre isso em outros momentos. Mas cada negócio tem sua peculiaridade. Mas construa sua reserva de emergência. Talvez você diga, para mim reserva de emergência tem que ser 2 anos e eu não vou ter condições, melhor não fazer. É melhor ter 1 mês do que não ter nada. Então comece amanhã. Construa sua reserva de emergência. Você precisa estar pronto financeiramente para cair. Segunda dica, para se acontecer, queda. Não se compare com nenhuma outra empresa. Eu encontro frequentemente também alunos numa tristeza fora do normal. Por quê? Porque vem a empresa do lado crescer e ele está ali devagarzinho. E é isso mesmo, cara. A realidade é outra. Vai ter algumas empresas que vão crescer muito mais do que a sua. Vai ter outras que vão crescer muito menos. Se você olhar para quem cresce muito, você vai se acabar pensando que é o pior gestor do mundo. Se você olhar para quem está caindo, para quem não está crescendo, você vai achar que você é o máximo e que, portanto, já é autossuficiente. Não se compare. Se você, por algum motivo, está caindo, está com dificuldade, está mal das pernas, não se compare. Faz o teu. Deixa os outros fazerem os deles. Terceira questão. Aprenda com o fracasso. Aprenda. Entenda que você errou. É que nós somos ensinados desde muito cedo que não pode dizer fracasso. Não, você errou, cara. Você errou. O seu negócio quebrou por culpa sua. Ah, mas o mercado, a crise... Beleza, se prepara melhor. Existem várias possibilidades de que o mercado tenha influenciado os seus problemas. Mas se você tivesse treinado para cair, você podia até cair, mas você conseguia se levantar. Caía, não quebrava a costela. Esse tipo de coisa. Empreendedor, o medo existe. E ele sempre vai existir. Sempre. Você pode usá-lo como paralisador ou como um balizador que vai fazer você ter decisões mais concretas, mais racionais. E esse é o caminho. Use ele como um aliado. E lembre-se, treine para cair. Pare de se comparar com os outros. Prepare sua reserva de emergência. Aprenda com cada pequeno erro, até com grande erro. E siga firme. Nossas escolhas determinam se a gente vai se reerguer ou se a gente vai ficar eternamente na queda. Escolhas é um elemento fundamental na jornada empreendedora. E sobre escolhas, a gente fala no próximo vídeo. Um abraço.